Boa noite, que a paz seja em todas as casas que ora adentramos. Nós, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, como costumeiramente fazemos às quartas-feiras, nos reunimos para reflexões a respeito de temas do Evangelho, segundo o Espiritismo, feitos de forma sequencial. Eu, Humberto Borer Garay, trabalhador desta sociedade, tenho hoje ao meu encargo conduzir as nossas reflexões. Há um certo tempo, passou-se um acontecimento bastante interessante. Em Minas Gerais, em Uberlândia, havia um cidadão, estudante, trabalhador da doutrina espírita, muito dedicado nos seus estudos e que conhecia, frequentava o ambiente onde trabalhava o tão conhecido, tão saudoso médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, um dos corações mais generosos que talvez já tenham encarnado aqui na Terra. Este cidadão tinha um hábito, digamos assim, nem de todo condenável, nem de todo recomendável. Costumava ele consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto assim ao acaso, em todas as situações da sua vida. Tinham alguma dificuldade, alguma dúvida, algum encaminhamento, abria o Evangelho. Dissemos que não é condenável, porque ter fé, acreditar na presença dos Espíritos, orar buscando ajuda, é sempre bom, sempre saudável. Mas dissemos que não é de todo recomendável, pois que há lutas e há decisões que são nossas, que nós precisamos tomar sozinhos, por nós mesmos. Nos incentivam, inclusive, os espíritos que nunca nos abandonam, mas nos inspiram, nos intuem conforme a afinidade que nós oferecemos, para que nós assumamos as nossas responsabilidades e tenhamos, então, o mérito dos nossos sucessos e vamos rever aquilo que não fazemos bem. Pois, então, um dia, na sua chácara, estava ele com a família, mais alguns amigos juntos, e preparou-se um tempo muito feio, um temporal, e veio chuva muito forte, vento, raios, e os raios caíam muito próximos da casa onde eles estavam, tão próximos que acabaram por matar um gato da família que estava ali no pátio. Quando se foi acalmando este tempo, ele reuniu a família, as pessoas que estavam próximos, dizendo a eles que nada de pior lhes havia acontecido pelo cuidado dos bons espíritos, o que é verdadeiro. Então convidou-os todos à prece, mas antes da prece, iriam consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, para ver que mensagem saía, que ensinamento poderiam tirar deste acontecido. Pois bem, abriu o Evangelho e saiu-lhe, no capítulo 5, o item 22, que diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. Embora o ambiente de recolhimento, de meditação, de prece, não conseguiram nenhum deles controlar as gargalhadas pelo inusitado e inesperado do acontecido. Pois este capítulo, este item, é exatamente o tema para a nossa reflexão na noite de hoje. Traz na sua mensagem o espírito Fénelon. Fénelon foi padre, foi arcebispo, foi escritor, professor, um homem muito inteligente, muito respeitado naqueles tempos,
encarnado ele em 1651. Pois diz então na mensagem o Espírito Fenelon que quando passa alguma situação difícil, perigosa, uma pessoa que não consideramos boa pessoa, uma situação semelhante ao que narramos na história, e ele sai ileso, costumamos dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. E diz ele que enunciamos uma verdade, porque Deus, na sua bondade infinita, na sua infinita misericórdia, concede, não raro, um tempo maior, uma dilação do tempo de vida daqueles que não estão aproveitando devidamente a sua encarnação, que não estão se melhorando, porque é isso que nós viemos fazer aqui, crescer intelectual e moralmente e contribuir para o progresso do todo. É então aqueles que por algum mérito deles, ou quem sabe mérito de alguém que por eles tenha rogado ao Pai, acabam recebendo uma oportunidade nova. E o Pai permite que vivencie uma situação difícil, porque são chamados então à reflexão, porque poderiam então pensar, mas e se eu tivesse morrido? O que eu deixaria para trás? Como lembrariam de mim os meus queridos? E os meus projetos de vida, de melhoria pessoal, como estão? E as minhas relações? Quanto perdão talvez ficasse sem pedir, sem dar? Quanto eu te amo poderia ficar sem dizer? E é assim que muitas vezes, nesses acontecidos, acabam as pessoas se transformando, se melhorando a partir de uma situação que ocorra desta forma e que muitas vezes nos foge à compreensão, ao entendimento, pelo desconhecimento da lei divina, da vida no mundo espiritual. Pela mesma lógica podemos dizer que desencarnam aqueles que são bons, que são boas pessoas, que estão aproveitando o momento reencarnatório, que estão cumprindo aquelas provas para as quais vieram, e então não tem mais necessidade de aqui permanecer. Poderão, claro, retornar ao mundo espiritual. Diz Fenelon que enunciamos uma verdade, mas também dizemos uma blasfêmia. E é verdade mesmo isso que ele nos traz, porque quando falamos estas expressões, normalmente nós as dizemos com um tom de crítica, e é uma crítica a Deus, uma condenação àquilo que Deus permitiu que acontecesse. Vai dizer também o Espírito que quando morre alguém, uma pessoa de bem, uma boa pessoa, segundo o nosso juízo, e se ele tem um vizinho que não é boa pessoa também, a juízo nosso, costumamos dizer antes fosse ele do que este. Pois bem, vamos fazer uma reflexão e uma comparação que ele também vai trazer na sua mensagem a respeito de uma prisão. Uma pessoa que se encontra prisioneiro. O que diríamos e o que pensaríamos nós se aquele que cumpriu a sua pena permanecesse em prisão e outros fossem libertados? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, na questão 730, no 6º capítulo da Lei da Destruição, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta aos espíritos que com ele trabalhavam, sendo que a morte nos leva para uma vida melhor, nos livra dos males dessa, sendo mais de desejar do que temer,
Porque ele tem o homem instintivamente tal terror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Ora, não é isto que nós costumamos ver quando acompanhamos uma cerimônia fúnebre. Não se diz, mas agora foi para um lugar melhor, agora vai descansar, agora está com Jesus e tudo vai ficar bem. E muitas vezes isso é dito em meio a um desespero. E por que desespero? Se vai aquele querido nosso, ou aquele conhecido, ou aquela pessoa, seja quem for, para uma vida melhor. Então, se realmente cremos nisso, verdadeiramente acreditamos, quem deverá ir para esta vida melhor? Aquele que ainda não alcançou os objetivos da encarnação? Ou aquele que é considerado um homem de bem, que já tem os seus progressos estabelecidos? Se nós estivéssemos junto em prisão, será que aquela pessoa, nosso amigo, que cumpriu a sua pena, nós diríamos a ele, não saia, permaneça, deixa que outros saiam em teu lugar e fique aqui? É mais ou menos nesta linha, quando agimos desta forma, e sabemos qual é o sentimento que faz com que nós pensemos assim. E este sentimento, que todos sabemos o nome, é a causa de todas as dificuldades que nós vivemos. Precisamos trabalhar por combatê-lo. Mas também há vezes em que nos nossos pensamentos, que nas nossas falas ou nossas ações, nós colocamos Deus numa condição inferior a nós, como se fosse pior do que nós mesmos. Vejamos, a lei dos homens, por mais imperfeita que seja, por mais imperfeito que sejam os homens, ela cuida de proteger aquele que, sendo prisioneiro, porta-se bem, assume a lição que está recebendo e trata de bem portar-se e melhorar-se, liberando-o antes de completar a sua pena, devolvendo à sociedade. Pois bem, mas por que a lei de Deus não teria proteção, amparo e cuidado com aqueles que estão progredindo e melhorando? Como somos nós muito contestadores, também haveremos de, quem sabe, perguntar ou concluir. Ora, mas quando a lei do homem liberta aquele prisioneiro, ele o devolve para o convívio dos seus, da sua família, quando a morte o retira deste convívio. Mais um desconhecimento da lei divina e da vida no mundo espiritual. Porém, vamos avaliar da seguinte maneira: aquele que a lei dos homens liberta, ela o devolve para a sociedade, para o mesmo ambiente em que ele faliu, nas mesmas condições, sem nenhuma proteção e nenhum amparo especial. Quem acolhe um ex-presidiário? Por vezes nem a própria família, ou nem aqueles que lhe eram amigos. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual ou do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, na questão 160, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual, na questão 160, a pergunta do codificador Kardec é: encontra o espírito imediatamente
aqueles que conheceu na terra e morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes devotava e que a ele lhe consagrava. Muitas vezes são estes conhecidos que lhe vêm receber a entrada do mundo espiritual e o auxiliam a desfazer-se das faixas da matéria. Encontra também conhecidos de outros tempos e que a vida terrena fez perder de vista. Vê os que estão na erraticidade, assim como vê os encarnados e lhes vai visitar. Então comparemos aquele que é libertado pela lei do homem, volta ao seu ambiente e se está decidido sim a trabalhar o seu progresso, dependerá na mais das vezes da sua determinação específica. Mas aquele que chega em boa condição ao mundo espiritual, nós vimos como é recebido, quem lhe vai encontrar e ali lhe encaminham para retorno à vida, para a vida nova, para a caminhada nova que vai recomeçar naquele momento. Há uma diferença abismal das condições. Lembremos também da passagem do ensinamento de Jesus, que Mateus anotou nos seus evangelhos, no capítulo 5, no verso 25. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e este te entregue ao oficial e te lance em prisão. Ora, no mundo espiritual, e sempre, o nosso juiz é a consciência. E quando a nossa consciência, dando-se conta dos equívocos cometidos, e entende que o caminho para nós, a pena que este juiz vai nos impor, é voltar à vida física, voltar à Terra, reencarnar. A prisão é o corpo físico. Nós, espíritos, estamos presos neste corpo. A liberdade que o espírito tem não se compara ao que ele fica contido quando no corpo físico. Então nós podemos considerar que nós estamos presos no corpo físico e quando está aqui numa prisão terrena, estamos numa outra prisão. E quando libertados, sai da prisão restrita para uma prisão mais ampla. Por isso ensina muito bem o espírito Fénelon que a verdadeira liberdade do espírito é quando rompe os liames que lhe prendem a matéria. Então, quando retorna ao mundo espiritual, aí sim, o espírito é livre. E conforme as suas conquistas, conforme o seu progresso, essa liberdade se faz ampla, retorna às liberdades todas do espírito. Porém, dois pontos importantes para considerarmos a partir destas reflexões. Primeiro, é que não vamos entender disto que todo aquele que tem vida longa não é boa pessoa. Não. Há aqueles que são muito boas pessoas e que têm vida muito longa. Tudo está dentro de um programa reencarnatório e muitos, por sua bondade, alguns a vão conquistando na caminhada e precisam mais tempo para isso. E por isso não podemos tirar a oportunidade de ninguém de estar aqui trabalhando no seu progresso. E por sua bondade vive muito tempo ajudando a si, ajudando aos outros, contribuindo para o crescimento do todo. Também não haveremos de pensar que aqueles que são de má vida nunca morrem cedo.
Morre, sim. E haveremos de entender que aquele que não se porta bem na vida física, aquele que teimosamente vive uma vida devassa, se retorna cedo para o mundo espiritual, ele deixa de estar aqui comprometendo-se mais ainda com as leis divinas. E um tema muito instigante, nem teríamos tempo para olhar por todos os ângulos, mas também pode acontecer, e não é tão raro que aconteça, de quando o espírito retorna, disposto a trabalhar nas suas provações, para alcançar o seu progresso, ressarcir suas dívidas com a lei divina, sua programação reencarnatória pode pedir aos amigos do mundo espiritual que, se ele não vencer as provas, que se ele estiver continuando a comprometer-se, que providencie o seu retorno para que ele pare de criar mais encargos de consciência que lhes vão ser muito pesados no retorno à vida espiritual, se permanecesse aqui por mais tempo. O outro aspecto importante é que, se no mundo espiritual nos recebem os nossos amigos, os nossos conhecidos, se ajudam nos desvencilhar dos liames da matéria, nos encaminham para a vida, se nos livra a morte dos males dessa vida, levando para um mundo melhor, não há que enganar-se alguém e pensar, mas então, se é assim, eu vou providenciar o meu retorno ao mundo espiritual. Não, porque desta forma equivaler-se-ia aquele que é fugitivo da prisão dos homens, aquele que não espera cumprir a sua pena, ou como tarde a pena por bom comportamento, e foge. E o fugitivo nunca mais tem paz, porque ele pode até não ser encontrado pela justiça dos homens, mas vive em sobressalto, sempre cuidadoso. Ele não sabe se aquele que vem lá é algum policial que ele reconheceu e vai providenciar o seu retorno à prisão. Ele não pode retornar para a família, para os amigos, é o primeiro lugar que lhe irão buscar. Na segunda parte ainda do Livro dos Espíritos, da vida espírita, no capítulo 6, na questão 290, a pergunta que o codificador Kardec faz é: se depois da morte aqueles parentes e amigos sempre se reúnem, depende isso da sua elevação e do caminho que seguem buscando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, os dois não se conservarão juntos. E ver-se-ão, às vezes, mas não permanecerão para sempre juntos, senão quando puderem caminhar lado a lado ou se igualarem em perfeição. Acrescei que a privação de ver os amigos e os parentes muitas vezes é uma punição. Assim é que o fugitivo da prisão dos homens, o fugitivo da vida corporal, que é uma prisão do espírito, estão os dois, nos dois lados, na mesma condenação. Tudo está certo na lei de Deus. Nós falávamos que, muitas vezes, depois de um acontecimento desses, de um risco de morte, há muitas pessoas que acabam por transformar-se, por melhorar-se.
E o médico neurocirurgião americano, Dr. Eben Alexander III, ele passou por uma experiência de quase morte, que certamente todos nós conhecemos e sabemos como funciona. Retornando desta experiência, ele escreveu um livro, Uma Prova do Céu, e fundou junto com um amigo, criou uma fundação chamada Eternia. E essa fundação, nos seus objetivos, diz que ela busca melhorar a vida de todos aqueles que vivem no planeta Terra. Eles consideram um acontecimento desses uma experiência espiritual transformadora, uma situação espiritual transformadora. E diz que a pessoa que passa por uma situação destas, sendo egocêntrico e materialista, se transforma em altruísta e humanitário. E dizem também que, baseado nas pesquisas feitas, pesquisas da ciência e da medicina, modernas pesquisas, que estas pesquisas sugerem que há uma área central da consciência que vive para além do cérebro, sobrevive à morte física e continua para sempre. Tudo está certo na lei de Deus. Consolemos, confortemo-nos, porque não há nada que não esteja programado para o bem de todos nós. Mesmo que nós ainda estejamos baldos de entendimento. E se nós não conseguimos entender algumas situações, alguns acontecimentos, fiquemos com a reflexão, com a sugestão do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, nos versos 7 e 8 do capítulo 4. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, que tiver alguma virtude, algum louvor, nisto pensar. Vamos orar? Podemos nos levar o pensamento ao Pai Criador de todas as coisas, cerrar os olhos, se assim nos faz bem. Podemos trazer a imagem de Cristo para a nossa tela mental e podemos dizer: Pai generoso e justo, nós te agradecemos pela vida e nesse momento que trazemos a imagem do teu Filho amado, nosso irmão querido, que nos enviaste como mestre, modelo e guia. Te rogamos que nos fortaleça a caminhada terrena, fortaleça a fragilidade das nossas almas, para que consigamos progredir sempre e sempre. Conduz-nos na tua bondade infinita, Pai generoso e justo. Perdoa as nossas incredulidades, as nossas vacilações e olha-nos como aqueles filhos
que vem buscando uma forma de voltar à casa do Pai, primeiro pelos nossos pensamentos, pelas nossas boas ações, e um dia que seja o nosso dia retornarmos e recebidos sermos por aqueles que nos antecederam e já caminham a largos passos no rumo da perfeição. Te agradecemos mais uma vez por mais este dia que nos proporcionaste e que saiamos dele melhores do que o iniciamos. Muita paz para os corações e abençoa, Pai, a todos e a cada um, e que assim seja.